noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela sua presença, glória a Deus pela presença do Senhor que está aqui, né? Você é muito importante para Deus, nós somos importantes para Deus. Então, se você está aqui, eu estou aqui e Deus está aqui. Vamos declarar nessa noite essa verdade. Fique de pé, vamos adorar o nome do Senhor e declarar que Ele realmente está aqui neste lugar. Renda a sua voz em oração a Ele nesse instante e adore a Ele também com as suas palavras. Dê a Ele palavras de tributo, palavras de louvor nesse momento. Pai, nós te bendizemos neste lugar, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Nós, Senhor amado, te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor preparou esse recinto, preparou este lugar, Pai, para que chegássemos aqui e fôssemos abraçados pela Tua presença. E fôssemos, meu Deus, tocados, transformados, renovados por essa presença grandiosa. E nessa noite nós queremos Te adorar. Queremos sim, Senhor, declarar com os nossos lábios que a Tua presença, ela é real neste lugar. Mais real do que a presença do nosso irmão que está do nosso lado. Mais real, Senhor, do que tantas coisas que nos rodeiam. Muito obrigada, Jesus, por essa presença real neste lugar e na nossa vida, em o nome de Jesus. Declare nesta noite que Ele está neste lugar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, como eu te falo e podes me ouvir. Declare mais uma vez nessa noite. Deus, Ele está aqui neste lugar. Aleluias ao Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Tão certo como o dia que sobe, ó Deus amado. Tão certo como a noite que cai. Tão certo como o dia que se levanta. Tão certo como eu te falo. Obrigada pela Tua presença neste lugar. E mais uma vez, nós repetimos, certos de que a Tua presença está neste lugar, Pai. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Deus está certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Oi, som. Graças a paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses, capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, que é principados, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor, por essa maravilhosa obra que a gente tem lido, que a gente tem aprendido, Senhor. Hoje o Senhor nos torna santos, perfeitos diante de Ti. Sabemos que o que foi conquistado foi por mérito somente de Cristo, por todo o sacrifício, por tudo aquilo que Cristo tem feito em nosso lugar, Pai. Somos apenas pecadores, pessoas terríveis, pessoas que todos os dias pecam contra o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, quero aqui te pedir, Pai, que com tua graça, com tuas misericórdias, o Senhor continue a falar com o teu povo, que o Senhor continue a ter misericórdia com o teu povo, Pai. E aqui estamos reunidos como o teu povo. Necessitamos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Temos fome, sede da tua presença, Senhor. Está cada vez mais perto do Senhor, sentir a tua presença, sentir o teu agir. E aqui, Senhor, coloco nossas vidas diante do Senhor, Pai. Que o teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, comece a trabalhar em nossos corações, que a gente possa estar cada vez mais quebrantados diante de Ti, Senhor, para que assim possamos cultuar o Senhor de uma forma que agrade a Ti, Senhor. Tudo seja para o Teu louvor e engrandecimento, Pai. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conduza esse momento. E assim, quando a Tua palavra for ministrada aqui, Pai, nessa noite, nossos corações possam sim, ó Pai, perceber a grandeza que Tu és e o quanto precisamos do Senhor, o quanto necessitamos, ó Pai, do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para
palavra do Senhor, né? Vamos adorá-lo nesse momento. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os seus mandamentos, guardou no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No mundo sem Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os seus mandamentos, guardam no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Amém. O Senhor possa nos renovar. Renovar o nosso coração, a nossa mente. Renovar o nosso ser. Para que possamos sim sermos a imagem e semelhança daquele que morreu por nós, daquele que derramou o seu sangue, sacrificou a sua vida, para que estivéssemos aqui nessa noite. Declare, renova-nos, Senhor, nessa noite. Renova-me, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-nos, Pai. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim põe em nós, ó Senhor, o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
1, Colossenses, versículo 16, já no finalzinho, diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Que a gente possa entender que tudo é para o Senhor. E você tem a oportunidade de devolver os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao teu Deus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, bendizemos a esse nome que está acima de todo nome. Nós bendizemos a Ti, porque sabemos que Tu és o nosso Deus, que Tu estás neste lugar. Obrigada, Pai, por realmente
nos dá esse privilégio de poder contribuir com a tua obra, com esta casa. Senhor, com o teu reino. Obrigada por esse momento, obrigada por essa noite. Que o Senhor continue a ministrar ao nosso coração através da tua palavra que é a verdade, da tua palavra que é vida, da tua palavra que é real e que nos transforma. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada, Senhor, por se fazer tão presente em nós neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. A missionária. Graça e paz, amados. Amém? Queremos louvar o Senhor por mais esse dia e o privilégio de estarmos aqui para adorá-lo, né, através dos louvores, e também adorá-lo ouvindo a sua palavra, e principalmente, posteriormente, colocando em prática, né? Então, tudo isso é forma de adoração, certo? Que o Senhor nos ajude, né, a servi-lo assim. Abra aí sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Nós estudamos quinta passada, do versículo 1 ao 4. E aí, queridos, às vezes a gente não consegue direitinho, mas isso aqui é teologia, tá certo? O que é teologia? É o estudo de Deus, né? A ciência de Deus. É aquilo que a gente estuda a respeito das coisas ou da pessoa de Deus. Então, aqui é a teologia do sofrimento, se nós fôssemos tratar por cadeiras ou por aulas, certo? E qual é o nosso problema muitas vezes? Nós agimos ou reagimos errado em algumas situações por conta da nossa teologia que é errada, que é falha ou que não compreendemos. Então, nós estamos aqui aprendendo por que nós passamos por sofrimento ou provações e como devemos enfrentar essas provações, tá certo? Então, Tiago, capítulo 1, a gente estudou do versículo 1 ao 4, hoje nós vamos do 5 ao 11. Todos acharam? Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O homem, porém, de condição humana, humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar, querido. Pai, mais uma vez nós estamos aqui expostos à tua palavra, que tu esteja a nos ensinar, a desvendar verdades que ainda não compreendíamos. Grava essas verdades no nosso coração. Nós precisamos tanto, Senhor, ouvir e aprender de Ti e principalmente nos ajude a colocarmos em prática. Que tudo aquilo que for falado, Teu Espírito esteja traduzindo, interpretando, levando a cada realidade da forma que só Tu sabes fazer. Muito obrigada. Desde já nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, só um resumo rapidinho
Quem não veio quinta, né? E também quem está conosco aí nas redes sociais, já está no YouTube a ministração de quinta passada. E hoje eu vou só fazer um resumo muito breve, né? Só para a gente pegar aqui o fio da meada. Lembrando que o autor dessa carta aqui, esse Tiago, é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Não era nem o filho de Zebedeu, nem o filho de Alfeu, né? Mas sim o meio-irmão de Jesus. E ele era, naquela época, um líder da igreja de Jerusalém, considerado um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João. Eu até falei para vocês que por isso cantam a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João. Eles eram os líderes daquela igreja nessa época. Então, ele tinha um apelido carinhoso, e como seria bom se alguns de nós tivéssemos. O apelido dele, desse João, era Joelho de Camelo, porque ele orava tanto que tinha calos no joelho. E esse era um apelido, era como conheciam ele na sua época. Então, ele escreve essa carta para os crentes que estavam dispersos, para que eles aprendessem a vencer as provações que estavam expostos, buscando ao mesmo tempo o alvo da maturidade cristã. Ele ensinou, nos versículos 2 ao 4, que a gente já estudou, que as provas são compatíveis com a nossa fé cristã, são variadas, tratamos disso aí, mas elas passam e nos ensinam muitas coisas, têm seus benefícios. Tudo isso foi tratado quinta passada. E agora, Tiago vai nos mostrar como nós podemos viver com sabedoria nesse mundo no meio das provas. E continuando, como o tema é como lidar com as provações, então coloquei como lidar com as provações parte 2. E aí nós vamos ver aqui, mais uma vez reforçando que um dos propósitos da aprovação, queridos, é a maturidade. É aquela história da gente engrossar os coros, entendeu? Assim, se tornar maduro, né? Então, eu vou ler com vocês alguns versículos que vai tratar disso. Como eu estou dizendo, isso aqui, se nós não compreendermos essas verdades, a gente vive de forma errada. Então, abra aí Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Essa passagem de Efésios, inclusive a partir do 11, ele vai falar que Deus foi quem levantou alguns para apóstolos, presbíteros, pastores, evangelistas, mestres. E ele vai dizer qual foi o propósito de ter levantado esses líderes. Quando chega aqui no versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O propósito para o qual o Senhor nos chamou, amados, não é para a gente ficar mais rico, não é para a gente... O propósito é nos tornar parecidos com Cristo. E para nos tornar parecidos com Cristo, aí também a gente viu no primeiro encontro, que é esse trabalhar de Deus por meio das provações. Colossenses 1, 28. Joel até leu aí Colossenses 1. Colossenses 1, 28 diz assim. Vou esperar vocês acharem, para ir manuseando a Bíblia. Colossenses. Quem tiver dificuldade, né, olha o índice. Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O propósito do Evangelho, o propósito sempre vai ser nos aperfeiçoar e nos tornar mais parecidos com Jesus. Romanos 8, 29. Romanos
8, 29. Diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas essas referências você vai ver que está falando que o propósito é a gente se parecer com Jesus, conforme a imagem do seu filho, mais parecidos com Jesus. Então, o propósito do Evangelho é nos tornar parecidos com Jesus. Quando a gente evangeliza, por isso que eu disse que se nossa teologia não for correta, a gente não compreende algumas coisas. Quando a gente evangeliza, por isso que o evangelismo não para só quando a pessoa, não, eu entendi, vou para a igreja e tudo. Continua através do discipulado. Porque Jesus disse que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Esse ensinar a guardar se chama discipulado. É aquele que você vai trabalhando cada ponto e ajudando a pessoa em cada área das suas dificuldades. O que é isso? Levando a pessoa a se tornar mais parecido com Jesus. Esse é o propósito do Evangelho. É que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Então, por isso que tem aí o trabalhar de Deus e a forma dele trabalhar são as provações, certo? Aí voltando para Tiago, nosso texto. Tiago 1, no versículo 4, que nós trabalhamos na quinta passada, ele vai dizer, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso aqui é se parecer com Jesus. Então, é esse o propósito, certo? Então, continuando a partir desse texto, do versículo 5 ao 11, que foi o que nós lemos, vamos ver como lidar com a provação. Mais uma forma, de acordo com esse texto aqui, queridos, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Uma das formas, pedindo a Deus sabedoria. Diz aí o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, quando nós estamos sendo provados, precisamos de discernimento, precisamos de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é muito mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Quem nunca viu pessoas que até com mestrado, com doutorado, e vive fazendo besteira na vida? Tem demais, né? Que você fica, mas rapaz, fulano tão inteligente, porque conhecimento é diferente de sabedoria. E aí, queridos, é interessante que aqui em Tiago, mas o livro de Provérbios fala demais disso. Quem nos dá sabedoria? O Senhor. Por isso que ele diz, peça a Deus. Você quer saber como lidar com as provações? Peça sabedoria, peça discernimento, para que você realmente tenha esse discernimento para saber o que o Senhor está querendo trabalhar na minha vida. Senhor, qual o propósito final disso aqui? Então, outra forma, pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer. Há pessoas cultas, mas que são tolas. E o contrário também é verdade. Há pessoas analfabetas que são sábias. Né? Tem aquelas pessoas assim, que não estudaram, que às vezes não sabem nem fazer o nome, mas que tem uma sabedoria que você fica assim, impressionado. A forma como eles conversam, o que diz, né? Ou seja, mostrando que a sabedoria é diferente de conhecimento. Tá certo? Então, aqui Tiago está dizendo, você quer aprender a vencer as tentações, as provações, as dificuldades, peça a Deus sabedoria. Quando estamos sendo provados, precisamos dessa sabedoria para que nós possamos chegar à maturidade
ao propósito para o qual Deus nos chamou. Sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Deus nos prova para nos fazer desmamar de algumas atitudes infantis. Todos nós, às vezes, temos, né? Um mimimi, E aí, às vezes, quando Deus trata, Deus prova, é com esse propósito, para tirar a gente desse nível de tanta infantilidade, de tanta meninice e nos levar a um nível mais superior. Então, para alcançar esse alvo de maturidade, Deus trabalha de 3 formas. Ou seja, Ele já fez e faz 3 coisas. Primeira coisa, há uma obra que Deus já realizou por nós, que foi a salvação. Forma de Deus trabalhar. Há uma obra que Deus realiza em nós. Isso se chama santificação. E é nesse meio que nós estamos aqui, nesse processo, essas provações, essas dificuldades que vêm para nos santificar. Então, isso é Deus trabalhando em nós. E há uma obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço. Talvez para ficar mais fácil de você compreender, salvação, santificação e serviço. Os 3 S. Como Deus trabalha para nos levar a esse nível de maturidade. Então, a Bíblia está repleta de história de homens e mulheres. E antes de glorificarem a Deus com as suas vidas, o Senhor trabalhou a vida deles. Até falei aqui na quinta passada, eu disse, quantas vezes nós cantamos aquela música, né? Até que o ouro, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver tua obra em meu rosto brilhar. E aí eu comentei com vocês, eu disse, quantas vezes a gente canta e não sabe o que está dizendo, né? Você sabe como é que o ouro é purificado, que é no fogo. E aí você está dizendo, Senhor, se é para o mundo ver a tua obra em mim, se é para me santificar e me purificar, pode aquecer o fogo. É isso que você está dizendo, né? Nas entrelinhas. Mas é a forma de Deus trabalhar. E só então, queridos, quando Ele nos santifica, nós temos condições de realmente transparecer essa glória dEle ao mundo. É um trabalhar de Deus, certo? Ele vai moldando, aperfeiçoando, até que Ele volte ou a gente vá, porque não tem ninguém perfeito, certo? Estamos todos no processo de santificação. Alguns começando, outros no meio, outros já estão mais avançados, mas estamos todos nesse processo. Então, a Bíblia vai falar de vários homens que antes de serem usados por Deus, eles passaram por esse processo de provação, de ser lapidados, de ser preparados. Temos aí o exemplo clássico de José. 13 anos antes de ser colocado no trono. Ali foi o local que Deus trabalhou a vida de José. 13 anos. Quantas expectativas, quantas frustrações. Quando ele dizia, agora vai, não foi, né? Agora vai dar certo, não dava. Você tem noção, né, de tudo que José passou? Como ele era a pessoa, o homem, que tinha todos os motivos para ser revoltado, né, se tornar um serial killer, né, como a gente diz, sair por aí matando todo mundo, porque foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo. Tudo que ele fazia de bem se transformava em ruim, vamos dizer assim, né? Ele fez tudo direitinho, mas o negócio sempre terminava desandando, humanamente falando. O que era aquilo, queridos? Até que ele estivesse pronto para exercer o maior cargo, que era o cargo que Deus tinha planejado para ele. Deus estava trabalhando a vida de José. Ele sabia? Claro que não, assim como nós não sabemos. Né? Quando estamos na prova, a prova não vem com título não, tá certo? A prova na nossa vida com Deus não tem assim, o propósito no final é isso aqui. Não tem não, viu? Então, por isso que é prova de fé. Ou seja, a gente tem que confiar. E aqui Tiago está dizendo, peça a Deus sabedoria, como você vai passar. Temos aí Moisés. Moisés foram 80 anos preparado até tirar o povo do Egito. Tá? De quando Deus falou com ele, Moisés, até chegar no ponto de realmente ser usado por Deus e conduzir o povo, foram 80 anos. 40 anos foi só no deserto. Alguns estudiosos dizem que não tem nada mais humilhante do que o homem trabalhar para o sogro.
né? Então, assim, era a situação de Moisés, né? Foi para o deserto. Na verdade, a filha ele devolveu para o pai enquanto ele trabalhava, é tanto que depois a gente vai ver, né, o pai dela levando ela até lá onde Moisés estava. Então, assim, Moisés foram 40 anos no deserto, olhando, dizia, o que tem a ver com o plano que Deus me chamou? Cuidando de ovelhas. Se Deus chamou para libertar o povo. Mas Deus estava forjando o caráter de Moisés ali. Como Moisés foi trabalhado, né, naquele processo. Então, provações, queridos, tem esse propósito de nos moldar, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Vimos na quinta passada que ela tem várias formas. É assim, não é uma só não. Tem várias formas. E Deus usa vários meios. E nós precisamos, por isso que Tiago continua aqui dizendo, peça a Deus sabedoria. Certo? Para passar por essas provações, para saber como lidar diante dessas provações. Segunda forma de lidarmos com as provações, de acordo com esse texto, é orarmos com fé. Certo? Orar com fé. Versículo 6 a 8. Acompanhe aí comigo. Tiago diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago compara aqui o homem que ora a Deus mais duvida com duas figuras. Primeira figura aqui que ele vai comparar com as ondas do mar, versículo 6. É a pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade. Ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Ora está no alto, ora está no vale. Um dia é fervoroso, no outro dia está abatido. Aí Tiago está dizendo, olha, diante das provas, você não pode orar e ficar assim não, certo? Você não pode ficar duvidando, você tem que ficar firme. E ele diz, como a onda do mar que vai e volta, não pode ser assim não. A outra coisa que ele vai comparar, interessante que ele diz que essa palavra duvidando, né? No grego o significado dela dá a entender que são duas mentes. Ou seja, a fé diz sim, mas a descrença diz não. Uma hora ele diz, tá certo, outra hora diz, não, não vou não. Duas mentes em um só corpo. Isso aqui, na hora das provações, é mais do que natural. Mas chega uma hora, eu acredito, né? A Bíblia é muito perfeita. Por isso que Tiago diz, peça a Deus sabedoria. Chega uma hora que você tem que pedir, Senhor, gera em mim convicção. O que é? Né? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que... Então, né, não pode ficar nessa dúvida. Tá certo? A outra figura que ele vai falar aqui, e ele compara, diz que é um homem de ânimo dobre, no versículo 8, né? E essa palavra aqui também dá a entender como se fosse duas almas. Enquanto na anterior é duas mentes, aquele que duvida, aqui ele vai falar que é como se fossem duas almas. Almas divididas. É tentar andar em dois caminhos. É tentar servir a dois senhores. Duas almas em um só corpo. Sabe o que Tiago diz, o resultado disso aqui? Diz assim, ó. Tiago diz que tem dois resultados negativos. Ou seja, quando nós oramos assim. Primeiro, no versículo 7. Ele não vai alcançar coisa alguma. Certo? É isso que diz aí, não diz? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai chegar a lugar nenhum. Versículo 8. O que ele diz, o outro resultado negativo? Não vai chegar à maturidade. É inconstante. E é interessante, queridos, que quando o Tiago coloca aqui, ele diz em todos os seus caminhos. Na hora da provação, nosso caráter está sendo forjado para nos tornar mais parecidos com Cristo. E nós precisamos ter essa convicção. Sermos mais constantes,
Porque se ficar assim, ele diz, isso acaba muitas vezes indo para todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas não têm essa mente dividida, essa alma dividida? E um dia chega, ai, é isso que eu quero hoje. Amanhã diz, eu estou odiando isso que eu quis ontem. Como assim? Né? Tem demais, gente. E me diga aí, vocês que conhecem, que eu também conheço, se não se cumpre isso aqui que Tiago está dizendo. O que Tiago diz? Não vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa não alcança nada. Chega às vezes com 60, 70, olha para trás, não fez nada. Por quê? Porque não aprendeu a ser constante, a estar firme, a ter suas convicções no Senhor. Lógico que nós temos nossas dificuldades e nossos momentos de crise. Todos nós temos. Nós não podemos, queridos, viver assim. Né? Se em tudo na vida você é assim, aí Tiago está dizendo, presta atenção. As provações, elas vêm para aperfeiçoar isso na nossa vida. Para nos deixar mais centrados. Tá certo? Por isso que, como vimos na quinta passada, ela tem seus benefícios. É bom? Claro que não. É como um remédio. É ruim quando a gente toma, tem alguns, né? Mas o resultado no final é bom e é necessário. Então, ore essa sabedoria, mas não duvide. Certo? Peça a Deus discernimento, sabedoria e não duvide. E a terceira forma, que Tiago vai falar aqui, nós precisamos nesse processo de provação ter uma visão correta das coisas terrenas, que são transitórias. Interessante demais quando eu estava estudando esses versículos. Olha o que ele diz do versículo 9 ao 11. Diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Se nós não entendermos ou não estudarmos, você vai dizer, o que tem a ver, né? Tipo assim, esse texto entra aqui de rico, de pobre, na hora que está falando de provação, Tiago começa dizendo que a gente tem que se alegrar, que essa sabedoria, ele vem falar aqui de rico e de pobre, porque na hora da provação, o que nós aprendemos? Precisamos ter a visão correta das coisas aqui da terra, que são transitórias. Então, Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas. Cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas nessa igreja aqui, entre esses irmãos. Era muito real entre eles. Nós vamos passear aí na carta e a gente vai ver. Mas no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, ele já vai falar sobre isso. Sobre fazer acepção de pessoas e que tratavam diferente do outro. Lá no versículo 15 a 16 ainda do capítulo 2, ele continua falando sobre o assunto dos ricos, do pobre, como tratar. No capítulo 4, do 1 ao 3, o assunto é o mesmo, rico e pobre. Capítulo 5, do 1 ao 8, ele vai falar das riquezas. Então, era algo que era muito real no meio dos irmãos. O que Tiago está dizendo? O pobre deve se gloriar pelo que tem permanente no céu. O rico, pelo que não tem permanente na terra. Porque aquilo que ele tem, não tem. Ele pensa que tem, né? Porque é transitório. Por isso que ele separa 2 versículos aqui alertando os ricos. O pobre deve gloriar-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Era isso que Tiago estava dizendo. Jim Elliot, que foi um dos missionários no Equador, ele falou uma frase bem interessante. Ele diz assim: não é tolo quem perde o que não pode acumular, para guardar o que não pode perder. Então, assim, profunda, né? Mas às vezes você tenta tanto guardar algo que realmente não consegue. E ele vai falar que nós precisamos de sabedoria. Para muitas vezes perder algumas coisas para guardar aquilo que é mais valioso.
e mais importante. O pobre, ao ser provado, diz: mas quão rico eu sou. O rico, ao ser provado pelas glórias do mundo, diz: mas quão vulnerável eu sou. Sabe quando o rico percebe isso aqui? Eu acredito que essa pandemia trouxe isso aqui de forma muito clara. Quando perceberam que não tinha dinheiro no mundo que gerasse vida. Quando pessoas com muito dinheiro, como nós vimos aí artistas, pessoas que começaram um tratamento caríssimo, tipo assim, se prevenindo e tudo, mas que faleceram. E gastaram o que tinham, o que não tinha, e não. O que é isso? É o que Tiago está dizendo, querido. Não devemos nos gloriar nas nossas riquezas, na hora das provações, e nem devemos também murmurar daquilo que nós achamos que não temos na hora das provações. Mas olhar para aquele que nos sustenta, para algo que é eterno. Esse é o nosso desafio. Então, Tiago vai fazer isso, e ele fala dessa comparação da flor, porque a flor murcha logo. E ele usa aqui a flor da erva. Logo, logo murcha. Ele já explica no versículo 10. No versículo 11, ele diz: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. E aí ele mesmo explica: assim também se murchará o rico em seus caminhos. Não tem dinheiro, queridos, que nos sustente. Então, provação não depende disso. Tá certo? A questão da provação é que o nosso coração se torne mais parecido com o Senhor. Então, flor fala de fragilidade, como ela murcha com tanta facilidade. E aí ele vai aplicar isso ao rico. Tá bom? Então, que nós possamos pedir essa sabedoria ao Senhor. Senhor, nos ajude, nos dê esse discernimento. Nos ajude a entender o que o Senhor está trabalhando. E ainda que eu não entenda, me ajude a me submeter. Tem uma canção, né, que diz: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Tem coisas, tem horas que nós não vamos compreender, mas o nosso propósito é: Senhor, eu não estou entendendo, não compreendo, mas eu me submeto. E nessa hora, queridos, quando a gente diz: seja feita a tua vontade, é quando o oleiro está trabalhando o barro, trabalhando o vaso. E aí muitas vezes nós não compreendemos. Eu sempre costumo dizer que nós olhamos para a vida de José reinando e a gente acha lindo e se alegra. Mas nem todos estavam dispostos a passar pelos 13 anos que José passou. Deus tem uma história para cada um de nós. É individual, é específico. Deus não trabalha em massa. Deus trabalha individualmente. E aí eu quero lembrar você. A Bíblia diz que antes, inclusive em Efésios diz isso, antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Ele já nos chamou, já nos predestinou. Então, se o Senhor planejou com a nossa vida, Ele vai trabalhar a nossa vida. E até aquilo que, desde o nosso nascimento, infância, tudo que a gente olha, às vezes diz: meu Deus, por que eu passei por tudo isso? Por que eu precisei de... O Senhor estava no controle, estava trabalhando e construindo a história dele na nossa vida. Então, que nós possamos pedir isso. Se você realmente quer, meu querido, peça isso. Peça sabedoria. Peça fé. Também nos evangelhos ele fala, né? Que a gente deve pedir fé. Peça fé. Senhor, tem hora, um deles diz: me ajuda na minha falta de fé, né? Então, tem hora que ele diz: Senhor, olha, está difícil, aumenta aqui minha fé, né? Dá aí mais uma dosezinha, mas dobra aí, né? Porque está pouca. Peça. E é interessante que Tiago diz aqui, queridos, essa palavra é muito linda quando ele diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Essa palavra improperar quer dizer, ele não vai jogar na cara, não. Sabe aquela vez que você perdeu aquilo que ele já lhe deu? Quem de nós nunca fez isso, né? Senhor, eu pedi, botei a perder, mas me dá de novo. Quando nós pedimos, Deus não é igual ao homem, não. Ou à mulher, né? Falando do homem generalizado, a espécie humana. Quando a gente dá alguma coisa a alguém e a pessoa pede que ela venha atrás de novo, como é que a gente faz?
Eu não já te disse, né? Eu não já te dei, tu perdeu, tu vem de novo. Tiago está dizendo, não tenha medo, que Deus não é assim. Ele não vai jogar na nossa cara, tá certo? Ele diz, peça e ele dá. E queridos, quando nós olhamos para a vida de Salomão, é tanto que o Senhor apareceu em sonho e disse, pede aí o que tu quer, né? E aí Salomão não pediu riqueza, não. O que Salomão pediu? Na época ele ia governar o povo, ele disse, Senhor, me dê sabedoria para eu governar o teu povo. E aquilo chamou tanto a atenção de Deus, que Deus disse, olha, porque tu não me pediu riqueza, nem bens, nem nada, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, bens e tudo mais. E foi um homem, um dos mais ricos, né? Salomão. Deus deu, mas Salomão começou pedindo sabedoria. Como é importante nós pedirmos isso ao Senhor. Por isso que Tiago está dizendo, quando as provações vierem, quando as dificuldades, peça, Senhor, me dê sabedoria. Me ajude, né? E o Senhor, não pense que é em vão. Às vezes a gente pensa que já está no automático, né? Que Deus não escuta. Não é em vão. O Senhor nos ouve. Então, peça sabedoria. Peça com fé, em nada duvidando. E não esqueça que nós somos transitórios mesmo. Tudo passa, seja o rico, seja o pobre, vai passar. E nós precisamos de sabedoria para esse intervalo que o Senhor nos deu na terra, vivermos para a glória dele. Gosto sempre de lembrar isso, queridos, que aqui é só um intervalo, né? Que nós não viemos, nem somos daqui, nem viemos para ficar. Seja no céu ou no inferno, esse é o lugar definitivo. É a realidade, é a eternidade, céu ou inferno. Aqui é só um intervalo, né? Onde nós estamos sendo preparados para irmos para a eternidade. E eu creio que é no céu com Jesus. Amém? E vamos estar lá, né, usufruindo de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Como a palavra dele diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem palavras. Paulo esteve no céu, e inclusive quando ele voltou, a questão do espinho na carne, e Paulo diz que são coisas indizíveis, ele não tem como falar. Não tinha como, a experiência que ele teve, ele dizer, eu não tenho nem como falar, como expressar o que é lá. Então, queridos, que o Senhor nos ajude. Está difícil? Não esqueça, isso passa. Não olhe para cá, olhe para o alvo. Isso vai passar. E que o Senhor nos dê graça de sermos aprovados e chegarmos diante do Senhor. Como também já falei, certo autor disse que basta 1 minuto na eternidade para nós esquecermos tudo que nós passamos aqui nessa terra. Quando chega lá, a gente vai olhar e dizer, meu Deus, que sofrimento, né? O que era aquilo? E esquecer tudo. Mas também basta 1 minuto no inferno para muitos perceberem como é real aquilo que sempre foi ensinado. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida de tal forma que no final o nome dele seja glorificado na nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Não murmure nas provações. Passe dando graça, como a gente aprendeu. Peça sabedoria. E no final, o nome do Senhor será glorificado. Então, nós vamos orar, aproveitar e orar por Túlio, sobrinho de um amigo da Ana Calixto. É evangélico, mora em São Paulo, está incubado com Covid de apenas 32 anos. Vamos orar pelo Túlio. Já vimos e ouvimos tanto milagre, né? O Senhor pode. Então, vamos colocar a vida dele diante do Senhor. Amém, queridos? Pai, nós nos encontramos aqui como tua igreja, como tua família, como família presbiteriana. Bendizemos o teu nome pelo privilégio, a honra de estarmos aqui. Queremos te pedir, Senhor, que tu nos ajude nesse processo de tratamento na nossa vida, de aperfeiçoamento, de modelagem, de nos moldar a sermos aprovados. Como precisamos de ti, como precisamos de sabedoria, como nós necessitamos. Pai, ainda como tua igreja, nós pedimos pela vida do Túlio. Senhor, não conhecemos, mas tu conheces. Tu és o Deus real, presente,
Tu pode entrar naquela UTI e ainda hoje fazer um milagre, trazendo vida, soprando vida naquele lugar. E que ele, Senhor, possa ainda ter a oportunidade de testemunhar. Já ouvimos, Senhor, e vi. Sou testemunha, a minha amiga Socorro, que foi para a UTI entubada. Tantas pessoas dizem que é muito difícil voltar. E hoje ela está bem, Senhor, se recuperando. E nós cremos que Tu és o Deus que tem o controle da vida. Tome a vida dele em Tuas mãos. Ressuscite, gera vida, sopra o fôlego de vida naquele lugar. Muito obrigada por essa noite, pelos Teus filhos, por este lugar aqui. Nós Te agradecemos por tudo, meu amado Senhor, em nome de Jesus. Amém.